Hoje a gente vai ver umas propriedades muito interessantes sobre matrizes mudança de base. Então vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente viu que se a gente tem um espaço vetorial de dimensão finita e uma base, digamos que a dimensão seja n, portanto a base tem n elementos, vamos dizer que seja o 1 ou n, uma base de V. Então, um vetor qualquer do V, espaço vetorial, ele se escreve de forma única como combinação linear dos elementos da base. No nosso caso, então, aqui a gente está usando os escalares α1, αn para denotar essa combinação linear. Os coeficientes, então, α1 e αn, eles vão ser denominados coordenadas do U nessa base B, e a gente vai escrever dessa forma, que o U na base B tem coeficientes α1, αn, e a gente vai escrever como uma matriz coluna n por 1. E daí, se a gente tiver duas bases do mesmo espaço vetorial, a gente sabe que os vetores da base B se escrevem como combinação linear dos vetores da base C, e a gente sabe que os da C se escrevem como combinação linear da base B. Nesse segundo caso, então, a gente consegue encontrar vários escalares, que são esses alfa e j, de forma que o C1 se escreve como uma combinação linear dos elementos da base B, e assim o C2, e assim o C3, e assim todos eles até o Cn. Esses coeficientes que a gente vê aqui em vermelho escuro, eles vão formar os vetores colunas de uma matriz que é chamada da matriz mudança de base, que muda da base B, essa daqui, para a base C, essa daqui. E a gente vai colocar assim, escrever M de BC quando muda da base B para a base C. Ou seja, eu escrevo os vetores de C como combinação linear da B. Então, eu tinha B e estou mudando para C. Então, os da base C estão sendo explicitados aqui em função dos elementos da base B. Tá bom. E aí, então, a gente tinha uma proposição que falava que se eu tenho duas bases de um espaço de dimensão finita e tenho um vetor V, que quando ele é escrito na base B, ele é denotado V de B, e quando ele é escrito na base C, ele é denotado V de C, e eu tenho uma matriz mudança de base, vale a seguinte igualdade: V de B é igual a matriz mudança de base de B para C, vezes as coordenadas do V na base C. Então, esse aqui é igual a esse, e esse aqui é igual a esse. É verdade também, então, que um vetor Vzinho na base C é igual à matriz mudança de base da base C para a base B, vezes o vetorzinho na base B. Tá bem? Lembrando então, ó, fica fácil de lembrar, esse aqui igual a esse aqui igual a esse. Agora a gente vai ver uma proposição que eu não vou demonstrar, vou indicar que lugar que está da apostila, que é o seguinte: se eu tenho três bases de um espaço vetorial, do mesmo espaço vetorial, e a gente considerar as matrizes mudanças de base, então eu tenho a matriz que muda da base B para D, ela é igual à matriz que muda de B para C, vezes a matriz de C para D. Então, nota que esse aqui é igual a esse aqui, e esses dois aqui de fora são exatamente esses caras aqui. É um jeito de você lembrar essa fórmula aqui. Então, eu gostaria que vocês olhassem a proposição 6.5 da apostila, que está indicada no último slide dessa aula, e de todas as outras. E a gente vai fazer uma proposição, essa daqui, a proposição é bem legal também, que diz o seguinte: se você tem duas bases do mesmo espaço vetorial, e você tem a matriz que muda de B para C, essa matriz de B para C, ela é invertível. Então, ela tem uma inversa, e a inversa vai ser exatamente a que muda ao contrário, de C para B.
Com isso, o que que a gente está falando? Olha, a inversa e a notação para a matriz inversa é a matriz aqui com -1, ela existe, porque a matriz M de BC é invertível e vai dar exatamente a matriz que muda, que faz o contrário, que muda de C para B. Isso é bem legal. Vamos demonstrar que isso é verdade. Então, vamos considerar duas bases de espaço vetorial, que nós vamos dizer que a dimensão é n, para pegar n vetores em cada uma dessas bases, B e C. Só que a gente pode escrever o seguinte: pela proposição anterior, que a gente não demonstrou, só indicou na apostila onde está, eu posso escrever uma matriz mudança de base de B para ela mesma como sendo MBC e MCB. Lembrando, ó, esse aqui é igual a esse, e esses dois aqui, eles são exatamente esse cara aqui, o BB aqui, que são esses de fora. E, analogamente, MCC é MCB vezes MBC. Bom, então basta mostrarmos o quê? Que o MBB e o MCC são, na verdade, a matriz identidade, que é 1 na diagonal e 0 no restante. E essa matriz é de ordem n por causa da dimensão do nosso espaço aqui. Quando eu mostrar, então, que isso é igual a isso aqui, por causa dessa igualdade aqui, a gente vai obter o fato de que esse cara daqui é o inverso desse e esse é o inverso desse, tá? Analogamente aqui, porque eles vão ser identidade. Essa é a definição de inverso, se vocês lembram lá do ensino médio. Tá bom, mas isso é imediato, por quê? Porque se eu pegar, então, uma base B, é claro que o vetor U1, como que ele se escreve na base B? Como 1 de 1 e 0 do resto. O U2, ele se escreve com 1 de U2 e 0 do resto. O 3 também, 1 de U3 e 0 do resto. E assim por diante. Então, eu tenho, olha, 1 aqui na diagonal. Quando eu pegar esses coeficientes, por exemplo, dessa primeira igualdade, e colocar como coluna, e depois os coeficientes aqui, como colocar com a segunda coluna, e assim por diante, eu vou obter uma matriz, que é a matriz identidade, que eu tenho na diagonal uns e no restante 0. E, analogamente, se a gente fizer isso para a base C escrita em relação a ela mesma. Tá? Portanto, então, a gente já demonstrou esse resultado é legal, ele é importante, ele vai ser usado em vários momentos. Então, vamos para um exemplo. Aqui está falando o seguinte: determina as coordenadas desse vetor no espaço das matrizes 2 por 2, que a gente sabe que tem dimensão 4, e esse vetor, então, é uma matriz 2 por 2, obviamente, em relação ao quê? No item 1, em relação à base canônica do M2, no item 2, em relação a essa base B aí, com esses 4 elementos, e aí a gente começa em relação à base canônica. A gente quer escrever essa matriz A dada, como que ela fica escrita em relação à base canônica do M2. Como que é a base canônica do M2? Ela é 1 aqui na entrada, 1, 0 no restante, depois 1 aqui na entrada, 1, 2, 0 no restante, e assim por diante. Então, facilmente, quando é escrito na base canônica, a gente consegue escrever de imediato. Então, a gente sabe que esse A é 2 dessa matriz, mais 5 dessa matriz, menos 8 dessa e mais 7 dessa, por causa das entradas aqui, dos números que estão aparecendo na nossa matriz A, e porque escrever na base canônica é uma coisa super fácil. Portanto, a matriz A na base C tem coeficientes quais? Esses coeficientes aqui, ó, 2, 5,
-8 e 7. Ok, e que eu vou escrever dessa forma assim, ele como coordenadas em relação à base canônica, tá? Obviamente que vocês vão observar que essas entradas aqui são as mesmas que estão aqui. Por quê? Porque essa matriz aqui eu estou considerando ela já na base canônica. Em relação à base B de M2, a gente tem o seguinte, como que era a nossa base B? Aqui eu vou ter que fazer conta, né? Vou ter que resolver um sistema. Eu tenho alfa, o primeiro elemento da base B, o segundo, o terceiro e o quarto. São esses vetores em azul, ou esses vetores que são do M2, tá? Quando a gente resolve, então, eu tenho um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, eu vou encontrar os valores para alfa, beta, gama e lambda da seguinte forma. Portanto, como que é a minha matriz das coordenadas do A em relação à base B? São exatamente uma matriz coluna, onde na coluna eu coloco esse alfa, esse beta, esse gama e esse lambda que eu obtive aqui, ó, resolvendo o sistema. Então, é isso aqui, ó. Tá? Ok. Agora vamos considerar o espaço vetorial real dos complexos, tá? Considerar que o corpo que a gente está atuando é o corpo dos reais, e aí eu quero determinar as coordenadas do vetor 1 menos 2i, que é um elemento de C, em relação a essa base C aqui, que é de 2 elementos, porque a dimensão do C, como espaço vetorial real, é 2. Então, esses 2 elementos aqui, a gente está vendo, é um conjunto de 2 elementos, mesmo que a dimensão, e eles são LI, porque um não é múltiplo do outro. E eu vou querer escrever esse vetor em relação a essa base. Vamos lá, então eu vou pegar escalares e fazer essa igualdade. Esse vetor vai ser escrito como um pouco desse aqui e um pouco desse aqui. Esse um pouco é esse alfa e esse beta. Resolvendo, então, eu consigo reescrever essa igualdade assim, onde eu tenho aqui a parte real e aqui a parte imaginária do meu número complexo. Então, igualdade de 2 números complexos, eu igualo as partes reais e igualo as partes imaginárias. Resolvo um sisteminha e tenho alfa igual a 3 sobre 2 e beta igual a menos meio. Portanto, então, como que é a minha matriz das coordenadas? É o 1 menos 2i na base, essa base aqui, eu pego esse coeficiente, coloco aqui, ó. Está multiplicado por meio, isso é 3 sobre 2, e esse coeficiente aqui, ó, estou colocando aqui, e eu coloquei o meio aqui para ficar mais bonitinho em evidência, tá? Então tem um meio aqui em evidência e outro meio aqui em evidência, que eu estou colocando aqui, tá? Para ficar mais bonitinho, não ficar muito comprida. Ok, outro exemplo é esse aqui, onde nós vamos considerar bases, 3 bases do R2. Cada base, portanto, tem 2 elementos. Eles são LI. Item A, determine as coordenadas desse vetor 2, 3 em relação a cada uma dessas bases. Então, em relação a B, em relação a C e em relação a D. E depois determinar um monte de matriz mudanças de base. Ok, vamos começar então com o item A, que ele é mais fácil mesmo. O 3, 2, obviamente que na base canônica ele se escreve dessa maneira super fácil, que é 3 vezes 1, 0 e 2 vezes 0, 1. Esse é fácil de ver, certo? Portanto, a matriz das coordenadas do vizinho em relação à base canônica é dada dessa forma, onde esse 3 está entrando aqui e esse 2 está entrando aqui. Tá, agora em relação à outra base, vamos em relação a essa base vermelhinha aqui. Eu vou ter
O 3, ele vai ser um alfa, isso, o 3, 2, né? E beta, 1, 1, que é a nossa base. Vamos olhar no slide de trás, olha. A nossa base B era a base canônica, a base C é essa base, com menos 1, 1, 1 e 1, que é o que eu estou trazendo aqui, ó, menos 1, 1, 1 e 1. Faço essa conta aqui, tenho essa igualdade, então, como que é a igualdade de duplas no R2? É a primeira coordenada igual à primeira coordenada e a segunda coordenada igual à segunda coordenada. E quando eu resolvo, então, eu obtenho que o alfa é menos meio e o beta é menos... O beta é 5/2. Obviamente, aqui, eu poderia colocar o meio em evidência, que nem eu coloquei no exercício anterior, multiplicando a matriz coluna, que é menos 1 e 5. Tá? Poderia escrever dessa forma também. Tá, agora vamos voltar de novo para o slide anterior para ver como é a terceira base. Ó, a terceira base é raiz de 3, 1 e raiz de 3 menos 1. É a base D. Vamos lá, porque a gente vai escrever esse vetor 3, 2 verde aqui em relação a essa coisa laranja. Então, eu vou escrever o 3, 2 como alfa desse mais beta desse, e aí eu multiplico aqui, né, alfa vezes raiz de 3, mais beta vezes raiz de 3, ponho na primeira coordenada, alfa vezes 1, mais beta vezes menos 1, ponho na segunda coordenada, vou resolver esse sisteminha e vou encontrar alfa, beta, e aí posso escrever o vetor V nessa base como sendo meio raiz de 3 mais 2, é o alfa, e o beta vai ser meio vezes raiz de 3 menos 2. Ok. Agora vamos determinar aquele monte de matriz mudança de base. Vamos começar pela matriz de mudança de base, da base B para a base C. Então, eu vou pegar os elementos da C vermelhinha e escrever como combinação linear da B azulzinha. É o que a gente está fazendo aqui. Eu preciso de encontrar quais são esses alfas. Mas aí, então, eu resolvendo esse sisteminha, eu encontro esses alfas aqui. E eles vão dar menos 1, 1, 1 e 1. Ok, então essa foi fácil. Agora vamos determinar a matriz que muda da base C para a base D. Então, eu quero pegar os vetores da base D e escrever como combinação linear da base C, porque eu começo da base C e, a partir dessa base C, brotam os meus vetores da base D. Por isso que eu estou transformando da C para D. Então, eu pego os da D e escrevo como combinação linear da C. E tá aí, eu resolvo esse sistema, né? E aí eu vou obter o seguinte resultado: alfa 2, 1, alfa 1, 1, e para o outro sisteminha de coordenada, alfa 1, 2 e alfa 2, 2. Então, eu vou ter os 4 valores da minha matriz mudança de base. Assim, a nossa matriz mudança de base da C para D fica dessa forma, com o meio em evidência, porque o meu meio apareceu em todos os nossos alfas. Finalmente, então, eu quero fazer a matriz mudança de base de B para D. Ela não é uma matriz difícil de fazer, porque o B é a canônica e eu consigo escrever facilmente os vetores de D na base B. Mas eu posso usar um truque, que é exatamente usar a preposição que a gente demonstrou, que a matriz mudança de base de B para D é de B para C vezes a matriz de C para D, onde então esses dois são iguais e esses dois aqui são esse cara aqui. Aliás, é aquela proposição que a gente não demonstrou, né? E a gente fazendo essas contas, a gente traz para cá a matriz mudança de base de B para C e de C para D. Ó, de C para D, essa matriz está aqui, esse meio está entrando aqui na frente, e de B para C é essa daqui, que a gente já tinha obtido.
Quando a gente faz essa conta, a gente obtém essa matriz. Raiz de 3 aqui, raiz de 3 na primeira linha, e 1 e menos 1 na segunda linha. Ainda sobre esse exemplo, vamos comentar o seguinte. Eu sei que os vetores, o V na base C, ele é menos meio 5 sobre 2, e esse mesmo vetor na base D, eu consigo pôr o meio para fora aqui, e escrever como raiz de 3 mais 2, raiz de 3 menos 2. A gente tinha feito isso no primeiro item do exercício. E aí, a gente sabe que vale essa igualdade aqui. Então, se eu colocar a matriz de CD aqui, olha, que foi uma das que a gente encontrou, e colocar o vetor V na base D aqui, que é esse aqui, ó. Quando eu fizer essa conta, tem que dar isso aqui, que é o que está aqui, ó. E de fato, tá bem? Então, só para lembrar que não necessariamente você precisa ficar escrevendo o vetor numa determinada base. Às vezes você pode escrever ele escrito na outra base e a matriz mudança de base. E usar as igualdades que a gente trouxe nessa aula. Então, vamos considerar esse exemplo agora. A gente vai considerar uma matriz aqui, M de mudança de base B para a base C, onde B é uma base do R2 e C é essa base dada. O B a gente não sabe qual é. E é para a gente determinar os vetores da base B. Então, lembrando, B é um subconjunto do R2, então vão ser pares ordenados. Vamos então considerar que o B é parzinho AB e o parzinho CD. Então, essas entradas aí são números reais. E lembrando que para ser base, L gera o espaço todo, tá? Então, a gente sabe do enunciado que a M de BC, ela é dada dessa forma, e essa base C também já é dada. E ele está pedindo o exercício para a gente encontrar essa base B. Então, como isso aqui é matriz de B para C, ou seja, esses números aqui, a coluninha aqui e essa coluninha aqui, eles são os coeficientes desses daqui escrito nessa base. Ou seja, o 1, ele é 1 do AB e 2 do CD, que eu pego aqui, ó. Esse 1, 2 aqui, está entrando o 1 aqui, e esse 2 está entrando aqui. A mesma coisa, esse vetor aqui, ó, que eu vou trazer ele para cá, e eu vou pegar isso aqui, porque os vetores colunas da matriz mudança de base são os coeficientes, né, escrito na base dada, e a base dada é a que eu quero achar, que é essa B aqui, eu estou mudando dela para outra. Então, vai ser 0, esse 0, então, está entrando aqui, e esse 3 está entrando aqui, ó. Aí eu faço essas continhas aqui, né? Então, esse 0 aqui vai desaparecer com isso aqui, eu vou ter isso somente, isso aqui não tenho, certo? E aí aqui eu já posso observar, ó, se 3C é 0, o C é 0, né? E aí, se o 2 é 3D, o D é 2 sobre 3. E aí, se o C é 0, isso aqui desaparece, e o 1A tem que ser igual a 1, então A é igual a 1. E aí, eu uso o valor de D que eu obtive aqui para calcular quanto vale D, porque 1 mais... quanto vale B, porque 1 mais 1 é igual a B mais 2D, que tinha dado 2/3 no D. Então, é isso que eu coloquei aqui. O C é 0, o D é 2/3, o A é 1, e o B, depois de eu fazer as continhas, dá menos 1/3. Portanto, a minha base B é 1 menos 1/3, 0 e 2/3. E a gente pode observar, né, que realmente eles são LI, eles geram, porque eles são em número de 2,
e só para a gente dar uma confirmadinha básica que isso aqui é uma base mesmo, tá? Com isso a gente termina essa segunda aula sobre mudança de base.